neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Um forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz no céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor.
pai disse: sim. Mas Saul disse que ele mataria todos que adivinhassem. Ele disse: eu te protegerei. Bom, isso se trata de um encontro de Saul com aquela mulher feiticeira, aquela velha médica do diabo que foi encontrada por Saul. Era uma médica feiticeira e ela podia adivinhar. Agora, por que Saul foi buscar uma feiticeira, uma adivinha, uma mulher que podia adivinhar, uma vez que, sendo que ele próprio como rei, disse que mataria a todos que adivinhassem? Em Romanos, Paulo disse: aborrece os ídolos e comete sacrilégio. Aborrece a idolatria, mas profana o santuário, profana a palavra de Deus. Aborrece os ídolos, a idolatria, as imagens, mas, no entanto, vivem vidas iguais a deles, a dos idólatras. Eles não podem ver um retrato do profeta desta era. Diz que é idolatria. Mas eles não sabem o que é idolatria, afinal de contas. A idolatria é tudo que é colocado entre você e Deus. Isto é certo. Se você põe a imagem do próprio Senhor Jesus Cristo como intermediário, isso é idolatria, isso é ídolo. Se você põe o retrato de seu pai ou de sua mãe, ou de um profeta de Deus, seja de quem for, do próprio Deus, entre você e Deus, isso é idolatria. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês sabem que o mesmo Deus que escreveu nas tábuas da lei que não fizesse imagem alguma de escultura do que há em cima nos céus, debaixo da terra, o mesmo Deus ordenou a Moisés que fizesse 2 querubins e os colocasse ali sobre a arca, no tabernáculo. Sim, se você ler a Bíblia, você vê que isto é verdade. Mas há uma diferença muito grande de idolatria. É que você nunca vê na Bíblia o povo adorando aqueles querubins, embora eles estivessem ali, sobre a arca. Nenhum sumo sacerdote que entrava ali, entrava para adorar aqueles querubins em favor do povo. De maneira alguma. Você nunca viu um membro da mensagem adorando o retrato do profeta nesta era. Não. Aquilo é simplesmente um testemunho, esta luz fotografada sobre sua cabeça. É um testemunho. Se eles pegam a fotografia de um aleijado andando quando oraram, eles fazem daquilo um cavalo de batalha, um grande testemunho. Se eles pegam uma fotografia de uma visão aí, de uma moça que dormiu e recebeu uma coisa no papel, na mão, um anjo trouxe, manda revelar, sai túmulos abrindo, etc. Isso corre pelas igrejas sem empecilho algum. Mas você poderia ver isto como um testemunho de um sonho de uma moça. Quer dizer, aqueles que conhecem essa história desse sonho, desta visão, sabem melhor do que é que eu estou falando. Você nunca vai ver um membro da mensagem adorando ao profeta de Deus. Ele sim soube pregar contra a idolatria. Ele pregou a mensagem cristianismo contra a idolatria.
Agora, ele pregou como um profeta de Deus. Isso é pretexto, isso é falta de recurso bíblico, isso é maneira de combater, isso é uma maneira fracassada de tentar desviar as pessoas da mensagem. Simplesmente isto, porque não tem argumento escriturístico. Saul não tinha nenhum argumento contra Davi. Ele não tinha nenhum meio a não ser o meio natural. E através deste meio ele nunca pôde com Davi, porque Davi era sobrenatural. Saul era um rei natural, exigido pela vontade do povo. Davi era o rei sobrenatural, isto é, apontava para Cristo. E veio pela perfeita vontade de Deus. Então nunca as armas de Saul poderiam servir para Davi, mesmo quando ele estivesse diante de um grande inimigo, que era Golias. Veja, se as armas de Saul tivessem servido para Davi, quando ele foi lutar contra o Golias, pode ser que Deus tivesse vencido através de Davi a si mesmo. Mas depois Saul venceria Davi, destruiria Davi. Você está notando? Deus faz muita coisa através desta gente, não resta dúvida. Paulo disse que dava glórias a Deus pelo evangelho ser pregado de todas as maneiras, porfias, contendas, imitações. O profeta de Deus diz: Deus não pode levantar um ministério que logo ali aparecem os balaões, os imitadores, eles querem tomar a bola. É como um jogo de futebol. Eles querem tomar a bola. Mas não importa, Deus fará alguma coisa através daquilo. Mas ele próprio seria destruído com aquilo. Você vê que Saul tinha uma espada, e essa espada era idêntica à de Davi. Era o mesmo material, a mesma coisa. Mas a espada de Davi nunca foi contra Saul. A espada de Saul foi contra Davi. E por fim, virou-se contra si mesmo. A própria espada que ele usou serviu para que ele morresse. Quer dizer, esse Espírito Santo que a era diz que tem, é quem vai condená-la. Que as igrejas dizem que tem. A espada, esta Bíblia que pregam, é a própria Bíblia que traspassará suas almas. Por quê? Para que fim estão usando isto? Agora, aborrecem os ídolos e cometem sacrilégio. Sacrilégio é profanação. Profanação do santuário. Se vestem como as mundanas e portam-se como os mundanos e consentem com tudo. Saul tinha um decreto contra aqueles que adivinhassem, mas ele próprio procurou uma feiticeira para adivinhar. Mas por quê? Por que estava apelando daquela maneira? Porque Urim e Tumim não falavam mais com ele. Deus não falava mais com ele. Desde que Deus enviou o profeta, ele não fala mais com esta era. Se você quer ouvir a Deus, tem que ser através do profeta, mesmo para a sua perdição, mesmo para a sua condenação. Saul foi em busca e Samuel veio. E foi ele quem disse para ela: você vai trazer Samuel para mim. Ela disse: sim, mas Saul disse que ele mataria todos que adivinhassem. Ela não sabia que estava falando com o próprio Saul. Saul estava camuflado. Ele estava vestido como um soldado de infantaria. Ela adivinhava, mas ela não sabia que ali estava Saul, aquele próprio que decretara contra aquilo. É você, porventura, uma delas? Você não está vendo aí em 1 Timóteo capítulo 2 como você deve se vestir? E depois diz que é profetiza, tem o dom de profetizar. Ela era adivinha, mas não sabia que era Saul que estava ali.
Você profetiza e não vê o lugar da mulher na igreja? Veja 1 Coríntios 14. Vá lendo. Veja 1 Timóteo 2. Veja 1 Pedro capítulo 3. Você está com isto na mão e não pode ver isto sendo uma profetisa? Sim. Veja o que aconteceu com aquela profetisa, com aquela feiticeira. Saul disse: eu te protegerei. Eu interpretarei isso para você. Eu te darei cobertura. Você deve pregar. Eu te darei cobertura. Ele estava vestido como um soldado de infantaria. E ele disse: adivinha para mim e traga-me em cima do mundo da morte que passou além daqui. Traga-me o espírito de Samuel, o profeta. Agora você quer o profeta? Quer o profeta de novo? Mas ele continua sendo um profeta. Moisés continuou sendo Moisés. Ele foi visto no Monte da Transfiguração. Elias continuou sendo Elias. Ele teria a mesma mensagem para Jezabel. Ele não teria se modernizado, como aconteceu com aqueles que começaram aqui em 1910. E vejam onde é que eles estão hoje. Mas, quando aquela adivinha trouxe o espírito de Samuel, a Bíblia diz que era Samuel mesmo. Isso ficou provado pela mensagem que ele deu para Saul, que era Samuel. Mas ela disse: eu vejo deuses subindo. Ora, ali estava subindo um só. É que Samuel teve 3 ofícios. Ele foi rei, ele foi sacerdote, ele foi profeta sobre Israel. Mas a feiticeira daquele dia, ela disse: deuses, vejo deuses, quando era um só. Não é o que a feiticeira desta era vê? Ela vê Pai, Filho e Espírito Santo como deuses, como 3 pessoas distintas. É a mesma coisa. Samuel foi rei, foi sacerdote, foi profeta. Em Israel, você sabe disso? Sim. O povo quis pessoas distintas depois. A mesma coisa aconteceu em Cristo. Jesus Cristo é rei, sacerdote, profeta. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele traz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leve o seu batismo no teste de Urim e Tumim. Se você foi só batizado nos títulos, e veja se isso brilha. Você dirá assim: brilha em Mateus 28, 19. Não, não brilha. Não brilha. Está apagado, porque Mateus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse em nomes. E ligue isto com as referências. Busque as referências de São Mateus 28, 19. E você verá que a coisa está errada. A coisa está errada. Estando errada, Deus não pode abençoar de sua maneira real e verdadeira. Abençoa como abençoou a Balaão. Ele abençoa. Ele dá chuva e sol para o joio. Para esses que operam em iniquidade, cura divina, expulsando demônios e todas estas coisas. Ele abençoa. Mas veja o que viu aquela feiticeira. Ela disse: vejo deuses. Ora, como deuses? Se era apenas Samuel que estava se manifestando ali. Não é o que acontece com essa feiticeira da era? Onde ela herdou essa doutrina? Foi dos apóstolos? Não, foi no concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, foi que ela viu deuses. Veja que contraste dessa feiticeira com Abraão. Quando chegaram 3 de fato lá na tenda de Abraão, Eloí mais 2 anjos, o Senhor mais 2 anjos, Abraão diz: meu Senhor. Que diferença! Vendo 3, não disse meus senhores, porque Senhor era somente um. Somente um. Por isso,
O então Saulo de Tarso clamou: quem és tu, Senhor? Senhor quer dizer Pai. Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Veja que diferença entre a feiticeira e Abraão. Ela viu Samuel somente e disse: vejo deuses. Samuel teve 3 ofícios, sendo uma só pessoa. Sim, sobre Israel. Abraão viu 3, mas ele distinguiu somente o Senhor. Meu Senhor. Você lê em Gênesis, você não vai ver Abraão dizendo meus senhores, mas sim meu Senhor, porque só um que estava ali é que era Senhor. Os demais eram anjos que desceriam para Sodoma e Gomorra. O Senhor mesmo não foi lá. Somente mensageiros foram lá, mas o Senhor ficou aqui separado. É o Senhor Jesus Cristo quem está com a noiva. E essa esposa eleita do Senhor pode ver o Pai no Filho. Ela não é uma feiticeira, ela não é uma profetisa dessa que está com a Bíblia na mão e não pode ver nem o lugar da mulher nas Escrituras. Sim, mas ela tem cobertura: eu te protegerei. O que adiantaria a proteção de Saul? Importa é a proteção da palavra, a proteção do Senhor. Ela está buscando a proteção do reino mundial, natural, mas a esposa de Cristo quer a proteção do reino espiritual. Ele disse: eu te protegerei. Pode continuar adivinhando, pode continuar profetizando, mas o que é isto? O Senhor diz em Amós 8, verso 11: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de carne, não de sede de água, mas de ouvirem a palavra do Senhor, mas não a acharão. Por quê? Urim, Tumim não fala com eles. A palavra de Deus não pode falar mais com eles, mas pode falar com você, meu ouvinte. Deus te abençoe enquanto a palavra de Deus está te falando, te abençoando. Davi estava longe naquela hora, e Saul estava naquela situação. Davi estava ali ungido originalmente, não pelo pedido do povo, mas pela escolha de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha esta unção diferente. Parece que era a mesma, pela perfeita vontade de Deus. 2 ministérios, mas um pela perfeita vontade de Deus e outro pela perfeita vontade do povo, pela vontade do povo. Oh, que o Senhor te abençoe nesta luz gloriosa do dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília,
Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Talvez uns cantem para mágoas acalmar, talvez uns cantem para outros alegrar, mas eu se canto é para Deus louvar de coração. Alcancei de Deus eterna salvação, de coração, portanto eu cantarei a Deus, de coração, de coração. Talvez a língua eu não saiba manejar, provando aos outros que Jesus há de voltar. Mas isto eu sei que não irá
de coração. A melodia de amor desça no coração, pois alcancei de Deus eterna salvação. De coração, portanto eu cantarei a Deus. De coração, de Muito bem, nós vamos, nesse instante, citarmos um parágrafo da mensagem do profeta de Deus para esta era. O caráter é uma vitória, não um dom. Muito bem, o que é caráter, afinal de contas? Caráter é aquilo que somos, enquanto que a reputação é aquilo que pensam de nós, o que outros pensam de nós. Você vê que São Paulo teve cuidado que ninguém pensasse dele mais do que aquilo que ele era. Foi o desejo do apóstolo, porque a reputação sempre vai acima. A tendência é esta. Os homens cuidam muito da reputação, mas a reputação deveria ser exatamente no mesmo nível do caráter, um reflexo do caráter. O que infelizmente não acontece. Para começar, nós encerrarmos uma síntese, está aqui. Jesus Cristo não tinha a reputação que Nicodemos tinha. Mas, no entanto, Nicodemos não tinha o caráter que Jesus tinha. Está certo assim? Diante da sociedade, da grande religião, da religião oficial do dia, da maioria dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, e de todas as denominações do dia, Nicodemos tinha mais caráter do que Jesus. Tinha mais reputação do que Jesus. Eles nunca levariam Nicodemos à cruz, mas levaram a Jesus Cristo ao Calvário, como um malfeitor, quer dizer, como um homem sem caráter. Agora, se para eles Jesus não teve caráter, muito menos reputação. Porque reputação é aquilo que as pessoas pensam de nós. Agora, em uma outra frase, o profeta de Deus diz assim: eu realmente importo com o que o povo pensa. Você está vendo? Eu realmente importo com o que o povo pensa. Sim, mas nós vamos explicar para depois terminarmos a frase dele nesse sentido. Dando um exemplo, ele diz: se eu chego numa casa para fazer uma visita e o esposo não está ali, e só está aquela irmã, mesmo estando com outras mulheres, eu não entro sozinho ali. Ainda que ela diga: entre, por favor,
Ele disse: eu não entro. Eu busco minha esposa ou um outro irmão comigo para entrar ali, fazer aquela oração. Fosse no hospital, fosse em casa particular, fosse aonde fosse, para entrar em contato com uma mulher separadamente, no escritório, etc. Ele não atendia uma mulher sozinho no escritório. Alguém pode dizer, mas esse homem então não tinha confiança em si. Sim, ele tinha muita confiança a ponto de dizer com a Bíblia na mão: eu posso comparecer diante do juízo eterno com qualquer mulher com quem eu tratei. Isto é muita segurança. Mas ele disse, ele não faria isto por causa do que as pessoas pensariam. Então combina nesse sentido com o que São Paulo disse: se comer carne põe a consciência do teu irmão em jogo, em outras palavras, em dúvida, então você não deve comer carne, por causa da consciência de seu irmão. E ele disse, não é por causa da santidade de Deus, mas sim por causa da concupiscência de Satanás. Então ele diz, eu realmente importo com o que o povo pensa. Essa gente que diz assim, eu não tenho homem na minha frente, eu não importo com o que o povo diga, isso deve ter um lugar muito central para isso. Na verdade, não devemos ter nenhum homem na nossa frente. Não devemos dar satisfação ao que o povo pensa de nós em relação à obediência à palavra de Deus. Mas, quando se falava de um assunto que colocava em dúvida e que armava o inimigo contra a sua moral, ou qualquer outra coisa assim, ele dizia, eu realmente importo com o que o povo pensa. Agora, não me interprete errado. Terminando a frase, a sentença sobre o assunto. Ele diz, não me interprete errado, porém eu estou interessado no que Deus pensa, e isto é a sua palavra. Nós vamos dar um exemplo. Eu não importo o que o povo diga de mim, porque eu batizo as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Conforme São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Obedecendo a ordem de Jesus Cristo. Ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo neste nome. Este nome, não nomes, bem entendido. Este nome é Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu te batizo como os apóstolos batizaram. Eu te batizo em obediência à ordem de Mateus 28, 19. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está certo? Agora, não me interessa o que pensam acerca do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não me interessa o que pensam quando eu digo assim, não há três pessoas distintas na divindade. Há três manifestações. A Trindade de Deus não é composta de três pessoas distintas. Isto seria paganismo. Isso seriam três deuses. Isso teria que haver três personalidades se houvessem de fato três pessoas. Mas isso são três ofícios, três dispensações, três manifestações de um só Deus. Deus sobre nós, Pai. Deus conosco, Filho. Deus em nós, Espírito Santo. Aí estão as três dispensações especiais de Deus.
sobre o Velho Testamento, sobre Israel, Pai. Na etapa da graça, quando ele se manifestou, Emanuel. Emanuel não quer dizer segunda pessoa de Deus. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, filho, Deus conosco. O Espírito de verdade que o mundo não conhece. Não recebe porque não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. E então estará em vós esse Espírito Santo que habitava com eles, mas estaria neles. Então não me importa o que digam, não me importa quanta refutação, não me importa quanto digam que sou falso profeta em relação a este assunto. Não me importa o que o povo pense nesse sentido. Não me importa. Você não se importa, irmã, com o que o povo pensa por você se vestir conforme a Bíblia ensina as santas mulheres se vestirem. Você não tem satisfação a dar ao mundo, como a mulher mundana não tem satisfação a dar às famílias, à igreja. Ela se procede da maneira mais vulgar em plena avenida. Ela não está dando satisfação a ninguém. Assim também a cristã faz o mesmo. Mas é justamente aí onde nós vamos encontrar o caráter. O caráter é uma vitória. E é uma vitória obtida em uma batalha. Esse evangelho que você não tem força, não tem que batalhar para vivê-lo, esse sim, digo com segurança, é falso. Sofre-se muito pelo evangelho, mas sim, para engrandecer uma organização. Trabalha-se muito e até morrem, dão a vida, sofrem derrames e infarto cardíaco, são sacrificados e são presos em terras pagãs, etc. Tudo com pretexto de salvar almas. Mas no fundo a coisa é aumentar a organização, crescer em poder material, em patrimônios e coisas terrenas. Mas isso não dá o caráter do qual o profeta está falando. Não, é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre os atributos do pecado, é a vitória sobre as falsas doutrinas, como, por exemplo, batismo nos títulos, sem usar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, 3 pessoas distintas, não ver o Pai no Filho, porque Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Ele não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo somos 3. Os homens é que querem dizer, mas Jesus nunca diz, eu sou o segundo. Ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último. Então, fora disso, é anátema. E isso não promove o caráter cristão. Se você está sofrendo por causa do pudor cristão, por causa de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 em diante, mulher, se você está sofrendo por causa de todas essas referências escriturísticas, sem textos isolados, se você está sofrendo pela vida cristã, não pelo crescimento da obra de Cristo, mas pela vida cristã, então você tem o caráter de Cristo. Agora você vê, caráter é uma vitória, não é dom. Por quê? Qualquer impostor pode ter dom. Pode ser eloquente, pode ser convincente, pode ter profundos argumentos, pode ter dom de curar os enfermos, pode ter dom de expulsar demônios, sem afastar da iniquidade, sem ter caráter cristão. Pode fazer tudo, tudo em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jeová, ou em nome da estrela da manhã, em nome do lírio dos vales, em nome do maravilhoso, do Pai da eternidade, do príncipe da paz, ou mesmo em nome do Senhor Jesus Cristo, pode fazer tudo, mas não tem o caráter cristão. E Jesus disse que muitos vão dizer em teu nome,
expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos maravilhas. Isso quer dizer, tínhamos dons espirituais, mas não tiveram caráter. Porque Jesus não vem buscar dons da igreja. Você não vai deixar de subir porque não falou em línguas, porque não curou os doentes, porque não teve dons carismáticos. Você não subirá no arrebatamento se não tiver o caráter de Cristo. Assim nos ensina o Senhor, assim diz o Senhor. Ele buscará assim uma noiva, uma igreja noiva, mas uma igreja que tem o seu caráter. Agora, onde ela adquiriu o seu caráter? Foi na batalha pela vida cristã, não pela obra de Cristo. Deus não admite, Deus não está espalhando folhetos por aí, conclamando recrutas para a sua obra. Não, Ele chama quem Ele quer chamar. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. E não é para fazer a obra de Deus. Eu tenho uma grande obra para você. Isso é uma falsa profecia. Isso é tão falso, tão falso, tão falso. Eis que eu tenho uma grande obra para você. Deus nunca falou isso na Bíblia. Deus nunca falou em grande obra. O que o homem chama de grande aqui na terra, Deus chama de louco, de tolo. Deus chama de pequeno. Leia 1 Coríntios capítulo 2. E o que o homem chama de pequeno é que Deus chama de grande. É a manjedoura que é a grande obra. É o pequeno menino. É um profeta do campo, do deserto. É que é a grande obra do dia, dizendo raça de víboras, serpentes, sepulcros caiados. Ah, bom, mas ele falou isso foi para as meretrizes, para os ladrões. Não, não. Ele nunca chamou uma meretriz de serpente. Ele nunca chamou um ladrão de sepulcro caiado. João Batista falou foi com os líderes religiosos. Jesus falou isso foi com os líderes religiosos, os guias do povo, chamando-os de uma maneira que ninguém sabia melhor do que ele, de guias cegos. E um cego guiando o outro, ambos caindo no buraco. Eles tinham muita reputação, eles tinham o mesmo caráter, caráter religioso, caráter social, mas não tinham o caráter divino. O caráter divino é obtido numa luta divina. O caráter espiritual é alcançado numa luta espiritual. É contra as obras infrutuosas das trevas. É aquele que combate contra as astutas ciladas do maligno nos lugares celestiais. Lugares celestiais é aquela grande catedral com parede de ouro? Não, é seu corpo, mulher. Começando por aí, porque o seu corpo é um templo. É do Espírito Santo ou do diabo? É um corpo para a santidade, apresentado a Deus como sacrifício santo e agradável a Deus? Ou então um instrumento de iniquidade? Bom, quem sabe a Bíblia, quem lê Romanos 6, 8, 12, já está sabendo que eu estou falando a pura Bíblia Sagrada. Então, astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais, até chegar dentro dos templos. Começa nas pessoas. Sim, mas onde se obtém essa vitória? Ou como se obter essa vitória? É pelo próprio vitorioso. É obter a vitória. Por quê? É pelo próprio vitorioso. É o próprio que venceu a morte. É o próprio que venceu o pecado. É o próprio que venceu toda a sorte de imundícia. É o caráter de Jesus Cristo na igreja, em você. Não o dom apenas. Não o dom. Caráter é uma vitória e não um dom, afirma o profeta de Deus. E a palavra de Deus mostra que isto é verdade. Agora sim, você crê na palavra de Deus. Você está sofrendo pela palavra do Senhor. Então receba bênção, ânimo, cura, poder de Deus para continuar como a serva do Senhor,
um servo de Deus, o ouro sendo purificado, tirando as escórias, para brilhar na coroa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Se finda a escuridão.